Que a bondade de Jesus nos ampare a todos. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre obediência e resignação, que segundo o nosso evangelho, segundo o evangelho segundo o Espiritismo, são virtudes companheiras da doçura. Como sempre, hoje a nossa historinha será tirada do livro Alvorada Cristã, do espírito Neo Lúcio, psicografada por Francisco Cândido Xavier. O burro de carga. No tempo em que não havia automóveis, na cocheira de famoso Palácio Real, um burro de carga curtia imensa amargura, em vista das pilhérias e remoques, ou seja, das piadas e das insinuações maliciosas dos companheiros de apartamento. Reparando-lhe o pelo maltratado, as fundas cicatrizes do lombo e a cabeça tristonha e humilde, aproximou-se formoso cavalo árabe, que se fizera detentor de muitos prêmios, e disse orgulhoso: Triste sina a que recebeste. Não invejas minha posição nas corridas? Sou acariciado por mão de princesas e elogiado pela palavra dos reis. Pudera, exclamou um potro de fina origem inglesa. Como conseguirá um burro entender o brilho das apostas e o gosto da caça? O infortunado animal recebia os sarcasmos resignadamente. Outro soberbo cavalo, de procedência húngara, entrou no assunto e comentou: Há 10 anos, quando me ausentei de pastagem vizinha, vi este miserável sofrendo rudemente nas mãos de bruto amansador. É tão covarde que não chegava a reagir, nem mesmo com um coice. Não nasceu senão para carga e pancadas. É vergonhoso suportar-lhe a companhia. Nisto, admirável jumento espanhol acercou-se do grupo e acentuou sem piedade. Lastimo reconhecer neste burro um parente próximo. É animal desonrado, fraco, inútil. Não sabe viver senão sob pesadas disciplinas. Ignora o aprumo da dignidade pessoal e desconhece o amor próprio. Aceito os deveres que me competem até o justo limite. Mas, se me constrange a ultrapassar as obrigações, recuso-me à obediência, pinoteio e sou capaz de matar. As observações insultuosas não haviam terminado, quando o rei penetrou o recinto em companhia do chefe das cavalariças. Preciso de um animal para serviço de grande responsabilidade, informou o monarca. Animal dócil e educado, que mereça absoluta confiança. O empregado perguntou: Não prefere o árabe, majestade? Não, falou o soberano. É muito altivo e só serve para corridas em festejos oficiais sem maior importância. Não quer o potro inglês? De modo algum. É muito irrequieto e não vai além das extravagâncias da caça. Não deseja o húngaro? Não. É brávio, sem qualquer educação. É apenas um pastor de rebanho. O jumento serviria? Insistiu o servidor atencioso. De maneira nenhuma. É manhoso e não merece confiança.
Decorridos alguns instantes de silêncio, o soberano indagou: onde está o meu burro de carga? O chefe das cocheiras indicou entre os demais. O próprio rei puxou-o carinhosamente para fora, mandou enfeitar com as armas resplandecentes de sua casa e confiou-lhe o filho, ainda criança, para a longa viagem. Assim também acontece na vida. Em todas as ocasiões, temos sempre grande número de amigos, de conhecidos e companheiros, mas somente nos prestam serviços de utilidade real aqueles que já aprenderam a suportar, servir e sofrer sem cogitar de si mesmos. Essa bela história nos fala da resignação e da obediência. Mas o que vem a ser obediência? Obediência significa cumprir as determinações dos pais, dos professores, chefes e a todos a quem servimos ou devemos respeito, e, acima de tudo, é observar as leis de Deus e fazer a sua vontade. Resignação é um sentimento que consiste em aceitar as dificuldades e sofrimentos da vida, que não se pode mudar, pacientemente e sem reclamar. Resignar-se diante das provas e expiações é ser obediente aos decretos divinos. Segundo o livro Chão da Rosa, do Espírito Sheila, psicografado por João Nunes Maia, diz que a obediência é lei divina, que abrange a existência das criaturas. Sendo cristã, dar-nos força por saber escolher o que se quer, recusando com tranquilidade o que não nos convém, sem violência ou sem desdém. No livro Parábolas e Ensinamento de Jesus, Resignação e Indiferença, de Caibar Schuster, nos fala que a resignação é a conformidade ativa nos inevitáveis acontecimentos da vida. A resignação nas provas é obediência aos decretos de Deus. Né? Deus é nosso Pai, Criador de todas as coisas, nosso Pai que nos criou. É obedecer às suas leis. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, o item 8, Lázaro nos fala: a doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Forças ativas. Ambas, porquanto, carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. O pusilânime não pode ser resignado, do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade material desprezava. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer que, no seio da humanidade deprimida, brilhassem os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Então, obedecer, se resignar,
Obedecer não é negar a vontade e o sentimento, mas exercitar o próprio poder de escolha para cooperar com os outros na produção de algo maior e melhor do que aquilo que se faria sozinho. A obediência deve ser uma postura interna, racional, lógica, compreensiva e mais consciente possível. Os problemas do servilismo ou da subserviência nas criaturas foram gerados em muitas circunstâncias na infância, quando pais instigavam o medo e a ameaça como forma de obter obediência dos filhos. Trata-se de um propósito cômodo e muito rápido, mas contraindicado na complexa tarefa de educar. Adultos que herdaram tal formação familiar, se não forem espírito maduros e decididos, com farta bagagem espiritual e valores desenvolvidos, poderão viver com essa instrução educacional. Esse modo forçado de obedecer aos outros desenvolve neles uma postura de anulação das próprias metas, pois substitui sua independência pela vontade alheia. Quem não já viu alguém obedecer cegamente? Quantos pais ficam em casa e ordenam os filhos que vá para a rua pedir esmola, enquanto eles ficam em casa sem fazer nada? Quantos adultos são medrosos hoje? Quantos adultos deixaram de seguir suas metas de vivência, daquilo que ele quer, por obediência aos pais? Quantos filhos não deixaram de fazer a faculdade do que eles queriam para fazer a vontade do pai? Outros tantos trazem das vivências anteriores sentimento de culpa por abandonarem sem nenhuma consideração entes queridos. São verdadeiros clichês mentais arquivados no inconsciente profundo, que detonam em forma de obediência e servidão compulsória para compensar o passado infeliz. O ser humano que se sujeita às ordens de comando vive constantemente numa confusão mental, absorvendo na atmosfera íntima uma sensação de não ter agradado o suficiente, numa tentativa inútil de cumprir e concordar com ordens recebidas, cai quase sempre na decepção, na revolta e na ingratidão, na indignação, pois esperava receber amor e consideração pela obediência executada. Muitos de nós tivemos pais que nunca se importaram em nos impor limites, fatores indispensáveis para que a criança aprenda a conhecer o não, evitando a ilusão de que terá tudo a seu dispor e que jamais encontrará obstáculos e dificuldades. Quem já não presenciou isso? Viver querendo ter sempre nossos desejos realizados e executados, exigir obediência a qualquer preço daqueles que nos cercam. Paralelamente com o passar do tempo, essa postura pode se tornar inversa. Ao invés de exigirmos sujeição de todos os nossos pontos de vista, passamos a nunca dizer não, sempre tentando satisfazer os outros, sempre dizendo sim, ainda que precisemos ir às últimas consequências. Por outro lado, uma pessoa que nunca diz não só pode ser desonesta, porque diz que faz e dá muito mais do que tem e pode, expondo-se sempre ao risco de ser taxada de hipócrita
E, além de tudo, de não realizar sua própria missão na terra, porque se arvorou em correr atrás das realizações dos outros. Esqueceu de si mesmo, esqueceu do seu caminhar, né? Esqueceu que precisa evoluir e que não está aqui apenas para fazer e obedecer alguém cegamente, sem usar o crivo da razão. Do livro Renovando Atitudes, do Espírito Hamed, psicografado por Francisco do Espírito Santo, nos fala: a obediência é o consentimento da razão. Quem consente alguma coisa permite que se faça ou não, conforme achar conveniente a sua maneira de agir e pensar. A resignação é o consentimento do coração, ou melhor, os sentimentos falarão mais alto e a criatura abdicará o seu direito em favor de alguém, ou de uma causa, por livre e espontânea vontade, já que o direito era de sua competência. Efetivamente, a obediência e a resignação, virtude às quais Jesus de Nazaré se referia, não são aquelas que os homens as confundem erradamente com a negação do sentimento e da vontade. Conforme o Espírito Lázaro nos fala, né, na reflexão do texto do Evangelho. Servir nem sempre será considerado virtude, visto que essa postura de nossa parte pode simplesmente estar camuflando uma obrigação compulsiva de agradar a todos, bem como pode estar desviando-nos de nossa real missão na Terra, que é crescer e amadurecer espiritualmente. O discípulo necessita examinar atentamente o campo em que desenvolve a própria tarefa. E aí, nos perguntamos, né? A quem obedeces? Acaso atende em primeiro lugar às vaidades humanas ou às opiniões alheias antes de observares o conselho de Jesus? No livro Pão Nosso, a mensagem a quem obedece, do Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, Emmanuel nos fala: é justo refletir sempre quanto a isso, porque somente quando atendemos em tudo aos ensinamentos vivos de Jesus é que podemos quebrar a escravidão do mundo em favor da libertação eterna. Nós não podemos obedecer ao outro cegamente. E aqui não estamos falando tão somente a obediência do ponto de vista da matéria, né? Dos chefes, das leis humanas, principalmente das leis divinas. Porque todos nós reencarnamos e temos, né, ao longo de nossas caminhadas, aflições. Temos que obedecer às leis divinas, né? Não angariar mais inimigo, não ferir os ensinamentos de Deus, os 10 mandamentos, porque sempre o limite somos nós mesmos. Usar a razão sempre, em tudo que nos for pedido para fazer, em todos os sentidos. Porque alguém chegará a nós pedindo para fazer algo que não é correto, que não é lícito. E aí, vamos usar o crivo da razão. Está certo, está correto. Cabe a cada um de nós.
No Revista Espírita, de 1860, nos fala: em tudo quanto ferir a inteligência, procure sempre distinguir o bem do mal. O primeiro, para o praticar. O segundo, para o evitar. Antes de formular um julgamento, voltem sempre o pensamento para o Eterno, que os guiará ao bem e não os enganará jamais. Cada vez que vos for dada uma instrução, perguntai se é justa e se responde às exigências da consciência e da equidade. Quando a resposta for afirmativa, não vos inquieteis por saber se concorda com o que vos tiver sido dito. Que vos importa isto? O importante é o justo, o consciencioso e o equitativo. Tudo quanto reúne essas condições é de Deus. Obedecer a uma boa consciência, não fazer senão coisas úteis, evitar todas quanto não sendo más, não tenham utilidade. Eis o essencial. No livro Taça de Luz, do Espírito Sheila, psicografado por Chico Xavier, nos orienta: jamais nos esqueçamos de que Jesus se fez o Mestre Divino e o soberano das almas, não somente porque tenha vindo ao mundo consagrado pelos cânticos das legiões celestes, mas também por haver transformado a própria vida em seu apostolado de amor, no cântico de humildade, obedecendo constantemente à vontade de Deus. Jesus sempre frisava que tudo o que ele fazia era a vontade do Pai. E assim também temos que ser, né? Obedecer à vontade do Pai. No Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículo 42 a 52, nos fala: Jesus era obediente aos seus pais desde a sua infância e, acima de tudo, veio fazer a vontade de Deus. No Evangelho de Lucas, relata ainda que aos 12 anos, Jesus permaneceu em Jerusalém sem que seus pais o soubessem. E 3 dias depois, o acharam no templo, assentado ao meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. E todos os que ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Olha só, gente, a maturidade do mestre. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ó, Jesus respondeu, né? Claro que não foi. É de forma bruta, né? Por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Desde pequeno, Jesus sabia que tinha que cumprir a vontade de Deus, né? O nosso Pai. Os filhos estão marcados por divinos deveres, junto daqueles aos quais foram confiados pelo Supremo Senhor, nascendo humana. É indispensável prestar obediência aos progenitores, dentro do Espírito do Cristo, porque semelhante atitude é justa. No livro Vinha de Luz, do Espírito Emmanuel, psicografado por Chico,
nos relembra. Se muitas vezes os pais se furtam à claridade do processo espiritual, escolhendo o estacionamento em zonas inferiores, nem mesmo nas circunstâncias dessa ordem seria razoável relegá-los ao próprio infortúnio. Claro está que os filhos não devem descer ao solvedouro da insensatez ou do crime por atender-lhes aos venenosos caprichos, mas encontrarão sempre o recurso adequado para retribuírem aos benfeitores os inestimáveis dons que lhes devem. No livro Espera Servindo, também de Emmanuel, ele diz: a obediência para o bem é dever a cumprir. Compromisso com a desordem é subversão. Mateus nos relembra ainda no capítulo 26, versículo 39 a 42, que, momento antes da prisão de Jesus, ele prostou-se, com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois ele voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. E Jesus falou, vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? E Pedro perguntou: vigie e ore para quê? Perguntou Pedro, para Jesus. Vigie e ore para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Mais uma vez, uma comprovação de que Jesus obedecia ao Pai, aos desígnios de Deus. Jesus nos ensina que acima de nossa vontade, acima de nossas conveniências, acima de nossos interesses, está a soberana vontade de Deus, diante da qual nos devemos curvar humildemente. Notemos que a humildade de Jesus perante o Pai e sua extrema obediência a seus amigos, seus desígnios. Jesus era humilde perante o Criador. O desejo de todos nós encarnados é nunca sermos atingidos pelo sofrimento e pelas desilusões da vida. Todavia, se Deus determinar coisas contrárias ao que esperamos e desejamos, lembremos-nos do exemplo de obediência que Jesus nos deu e como ele digamos: não se faça a nossa, mas a tua vontade, Pai. Todos nós temos, em razão da nossa reencarnação, aflições que nós vamos passar, em razão, devido ao nosso comportamento, às nossas desobediências em reencarnações passadas. Então, hoje, na presente encarnação, perante as aflições, nós temos sempre que estar em sintonia com Deus, orando, não para modificar o nosso caminho, para tirar as pedras do nosso caminho, mas que nós possamos suportar resignados essas aflições, sem reclamar, Acima de tudo, Jesus procura ser fiel intérprete da vontade divina. Para isto, reverte-se da humildade, mostrando a Deus que estava pronto a obedecê-lo, assim nos ensinando também a obedecer. No livro O Espírito do Cristianismo, de Caibar Schuster, ele fala: as amarguras de Jesus, no Jardim das Oliveiras, despertam na alma do espírita
os deveres que lhes são impostos e a necessidade de viver continuamente em vigilância e oração, para que a sua tarefa não periclite e ele não dê acesso ao espírito do mal, que não perde oportunidade para obscurecer os princípios do cristianismo, hoje revivida pelo Espiritismo. No Evangelho dos Humildes, Eliseu Rigonati nos traz uma parte onde Jesus estava em Getsemane e diz: conquanto seu desejo fosse que as coisas se passassem de outra maneira, nem por isso deixa de submeter-se aos decretos do Altíssimo, exemplificando-nos a submissão ante o poder supremo. Se ele o quisesse, poderia evitar as provas dolorosas. Entretanto, permanece no seu posto, aguardando serenamente os acontecimentos. O Evangelho todinho tem prova dessa obediência e dessa resignação de Jesus a Deus. No livro Boa Nova, de Humberto de Campos, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ele nos fala: exemplificando a sua fidelidade a Jesus, a Deus, Jesus aceitou serenamente os desígnios do céu, sem que uma expressão menos branda contradissesse a sua tarefa purificadora. No livro Parábolas e Ensino de Jesus também, de Caibar Schuster, ele fala: o resignado é santo, porque a resignação nasce da paciência, e a paciência é filha dileta da caridade. Virtudes, que nós devemos adquirir e almejar. Nessa vida, tudo tem sua razão de ser. Não há um só dos vossos sofrimentos que não corresponda ao sofrimento por vós causado. Não há um só dos vossos excessos que não tenha por consequência uma privação. Não há uma só lágrima a destilar dos olhos que não seja destinada a lavar uma falta, um crime qualquer. Suportai, portanto, com paciência e resignação as dores físicas e morais, por mais cruéis que elas se vos afigurem. Imaginai o trabalhador que, amortecidos os membros pela fadiga, prossegue no trabalho, porque tem diante de si a dourada espiga, outros tantos frutos da sua perseverança. Assim a sorte do infeliz que sofre nesse mundo. A aspiração da felicidade, que deve constituir-se em fruto de sua paciência, torná-lo-á resistente às dores efêmeras da humanidade. No livro Céu e Inferno, segunda parte, que trata de um sábio ambicioso, Kardec nos fala: a falta de resignação esteriliza o sofrimento, que por isso mesmo teria de ser recomeçado. Convém-lhe, pois, a coragem e a resignação. E o que se faz precisa pedir a Deus e aos bons espíritos que lhe concedam. No livro Vigiai e Orai, do irmão José, psicografado por Carlos Abacelli, assim ele nos fala da resignação. Existe um tipo de resignação inconveniente: a passividade de quem se compraz na prova. São muitos os que, a pretexto de aceitação, se acomodam na situação que lhes proporcione prazer. Referimos-nos aos que não lutam para melhorar, porque se habituaram a usufruir do karma. São os que se queixam do peso do fardo aos ombros.
mas estimam carregá-lo para terem do que se queixar. São os que aprenderam a chantagear emocionalmente os outros, exibindo as suas feridas. São ainda os que, ante a fatalidade da prova, se sentem desobrigados de qualquer esforço de autossuperação. Viciando o espírito, semelhantes companheiros demorarão longo tempo para se libertarem do que tiveram interesse em cultivar. Quem de nós ainda já não fez essas chantagens, né, emocionais? Quem de nós ainda não viu pessoas, né, que se sentem coitadinhas? Eu não mereço isso. Ah, isso não podia estar acontecendo comigo, eu não mereço. Somos nós, né? O Homem Novo, né? O livro O Homem Novo, que trata da resignação espírita de Herculano Pires, também nos alerta que muitos confundem a resignação espírita com o conformismo religioso. A resignação espírita decorre não de uma sujeição místico-religiosa a forças incontroláveis, mas de uma compreensão do problema da vida. Quando o espírita se resigna, não está se submetendo pelo medo, mas apenas aceitando uma realidade à qual terá de se sujeitar, exatamente para superá-la, para vencê-la. Não é, pois, o conformismo que se manifesta nessa resignação, mas a inteligente compreensão de que a vida é um processo em desenvolvimento dentro do qual o homem tem que se equilibrar. A resignação ou aceitação é ativa e consciente, enquanto o conformismo é passivo e inconsciente. No livro Os Bastidores, né, aqui para terminar essa nossa reflexão sobre obedecer e sermos resignados, no livro Os Bastidores da Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco, ele faz um relato para nós, nos mostra que seremos caminhados para a região de luz ou trevas, conforme nossa resignação ou revolta diante do sofrimento. O sofrimento, sob qualquer forma em que se apresente, é bênção, para que, no entanto, beneficie aquele que o experimenta. Faz-se dispensável ser acompanhado pela resignação, pela humildade, pela valorização da própria dor. Não basta, portanto, sofrer, mas bem sofrer, libertando-se das causas matrizes da aflição. É muito comum encontrar-se o homem experimentando o impositivo do resgate sob nuvens de ira e desesperação, com as quais aumenta, graças à rebeldia e à queixa injustificáveis, o fardo das dívidas. Por essa razão, há reduto de reeducação no além da carne, como dentro das paredes carnais. Regiões em que se aglutinam os comparsas dos diversos departamentos do crime para resgatarem, em clima de afinidade, os desastres cometidos contra a lei e a justiça soberanas. E para encerrar, ele esclareceu ainda: nesta casa, como em outras similares, desfilam os que afrontam o corpo, os que afrontaram o corpo, desrespeitando-lhe as fontes de vida, os que esmagaram outras vidas, enquanto possuíam nas mãos as rédeas do poder, os que fecharam ouvidos e olhos ao clamor das multidões esfaimadas e enlouquecidas de dor, mãos que ergueram o rélio e dilaceraram,
corações que se empedraram na indiferença. Enquanto fruía o licor da fortuna, da nobreza mentirosa, da beleza em trânsito na forma. Os fomentadores do ódio, os soberbos, os orgulhosos, alguns suicidas calcetas, inveterados, em constante tentação para deserdar do fardo outra vez. Em purgatório carnal pode transitar para as regiões da luz ou para os abismos da treva, dependendo da livre escolha de que dispõem os que expungem com resignação ou com revolta. Felizes serão os que sofreram com paciência e resignação, porque novas terras e novos céus, onde habita a justiça, ser-lhe-ão dados por herança. É um alerta para cada um de nós, né? Sofrer as nossas aflições, né? Passar pelas nossas aflições resignados, sem reclamar, sem botar culpa nos outros, porque nós temos o livre-arbítrio que nos foi dado por Deus para escolher caminho de flores ou caminho de dores. Devemos sofrer sem reclamar, visto que os sofrimentos deste mundo são necessários ao nosso progresso espiritual. Felizes serão os que sofrerem com paciência e resignação. Aqueles que não forem obedientes ou resignados, aqueles que não cumprirem as suas provas ou não suportarem as suas expiações, terão que recomeçá-las novamente. Cabe a cada um de nós decidir como caminhar, como passar por essas aflições. Bem-aventurados os aflitos, né? Assim já diz o Evangelho. Bem-aventurados aqueles que não reclamam, aqueles que já compreendem o porquê da dor, o porquê desse momento que passamos. Como exemplo de Jesus, vamos buscar o Mestre por meio da oração, pedir força, coragem para passarmos por esta caminhada, né? Em silêncio, mas um silêncio não de expressar, mas um silêncio que não reclama, que não arranja desculpa, que não põe a culpa no outro. Resignados, porque compreendeu o porquê da dor, o porquê do momento. Lembrando sempre que nunca estamos só. O Pai está conosco, assim como o Filho. Que Jesus nos abençoe a todos.